O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamo o Evangelho de Jesus Cristo do João. Glória a Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviou, é a mim que recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, queridos filhos e filhas da misericórdia, amados internautas, nesse tempo de confinamento, Deus tem iluminado a vida de todos nós. É maravilhoso perceber como Deus age. Lamento que muitas pessoas não tenham essa capacidade de perceber pelos sinais as respostas de Deus, que nos encorajam, nos dão força, sinais luminosos que nos apontam que em meio à provação não estamos sozinhos. Alguém que é onipotente está conosco, sabe o tamanho de nossa dor e age para confortar-nos, porque sabe o tamanho da nossa pequenez, isto é, o quanto somos fracos, como a matéria é frágil. E tem gente que não quer perceber isso. Tem gente que não se deixa levar, ou se deixa levar apenas pelas coisas materiais e não alcança aquelas que são transcendentes. De repente, quando ninguém esperava, caiu sobre toda a humanidade essa pandemia. As grandes metrópoles pararam. O comércio fechou suas portas. As pessoas se enclausuraram em suas casas, obrigadas a fazerem isto. E quem não o fez é porque é ignorante. A capacidade de tomar uma decisão é de ordem pessoal. A gente sabe e a gente deve perceber por onde devemos ir, o que devemos fazer ou o que não devemos fazer. Quando não usamos essa capacidade divina do discernimento, do uso da inteligência para o nosso bem e para o bem dos outros, podemos pagar caro por essas consequências irresponsáveis. Sempre foi assim. No campo de batalha, o general estuda as estratégias para dar comandos. Na igreja, o Papa orienta os bispos orientam os padres orientam as pessoas, suas comunidades. Mas
que eu quero lhes dizer, nesse primeiro momento dessa prédica de feira de oração e de adoração, é que, de repente, fomos surpreendidos e ainda estamos sob a penumbra, sob essa noite escura. Mas felizes são os que percebem que há uma luz que brilha e que anuncia que tudo isso vai passar. Eu estava falando da fraqueza humana, dos limites da vida humana, que muita gente não quer perceber. Como fica clara a palavra de Deus: tu és pó, e em pó hás de te tornar. Não é assim que a gente começa a quaresma? E não foi assim que a gente começou exatamente na quaresma a viver esse tempo de penúria? A palavra é para cada pessoa, é para o mundo inteiro, e ela é a verdade de Deus revelada a todo aquele que crê. Queridos irmãos, pois não é que aquilo que se julgava ser o mais importante na vida, o quê? Dinheiro, poder, prestígio, farras, sexo, tudo isso foi colocado em xeque-mate. As bolsas de valores despencaram de um dia para outro. Todas as economias do mundo se retraíram. Uma crise econômica sem precedentes na história humana. As grandes nações, as mais ricas, viram o seu PIB, o Produto Interno Bruto, recuar, porque as fábricas pararam, a produção caiu. O dinheiro, parece que Deus estava dizendo que vocês tornaram o seu Deus, não é tudo. Será que as pessoas não são capazes de entender isso? Quanta gente, quantas nações tornaram o dinheiro o seu Deus? Ou eu não estou dizendo a verdade? O consumismo, a ganância do poder, escravizaram a humanidade. Deus foi banido de muitos lares, foi ridicularizado, zombado, como fizeram no Brasil, em tantas cidades brasileiras durante o carnaval. Por acaso vocês não viram? Quem lê a Bíblia sabe interpretar tudo o que está acontecendo. Não que Deus seja o autor do sofrimento que passamos, não. Mas a palavra nos diz: nós colhemos aquilo que nós plantamos. Sem mim, nada podeis fazer. Mas Deus, ao contrário do homem que o rejeita, não está escrito lá em Isaías, no capítulo 1, ouve Israel, o jumento conhece o seu dono, a ovelha reconhece a voz do seu pastor, o animal conhece o seu coxo, e tu, homem, esqueceste teu Criador. É palavra de Deus, é palavra de Deus. Como isso é uma verdade. Deus, vendo o sofrimento, que é causa
intrínseca da fragilidade humana, isto é, está entranhada na nossa natureza, na materialidade, na corporidade, se compadece do que é seu e vem em nosso auxílio. Estende a sua mão poderosa e nos salva. A história humana está cheia desses fatos. Deus age misericordiosamente. Ele disse a Santa Faustina, quando um pecador arrependido se aproxima de mim, eu sinto tanta alegria que seus pecados se tornarão como palha seca sobre um braseiro. Aproximar-se de Deus, retomar o caminho dele, ser fiel a ele, buscá-lo e desejá-lo acima de todas as coisas materiais. É sabedoria, é ato da vontade e da liberdade da pessoa, que traz consigo a felicidade, a força que nos capacita para vencer os obstáculos da caminhada. Mas eu disse que é um ato da vontade e da liberdade humana. Deus não obriga ninguém a procurá-lo, mas quem o procura nunca jamais será derrotado. Amados irmãos, amadas irmãs, cabe-me agora, e eu faço com muita alegria, fazer um pequeno comentário sobre as leituras que ouvimos. Não gosto de misturar as coisas. Às vezes é necessário instruir as pessoas em nome do Senhor, apresentar-lhes o caminho a seguir, confortar, aconselhar. Mas na liturgia, na celebração, a palavra tem a centralidade e por isso não pode ser desprezada ou misturada com outros assuntos. No livro dos Atos, a primeira leitura, nós vemos como os apóstolos continuaram a missão de Jesus. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia e entraram numa sinagoga. Sinagoga é a igreja, o templo judaico, em dia de sábado. Ficaram sentados. E quando o chefe da sinagoga os reconheceu e pediu que, se eles tivessem alguma coisa a falar para o bem do povo, falasse. Olha que coisa linda. Paulo levantou-se e começa a pregar. Faz uma descrição histórica do povo de Israel, das intervenções de Deus em favor desse povo. Fala para os judeus, mostra-lhes como Deus os ama. E passando Moisés pelos profetas, chega até um momento precioso de João Batista. E diz que João Batista anuncia Jesus no meio de vós, está quem vós não conheceis. Eu não sou digno nem sequer de desatar as correias de suas sandálias. Paulo, portanto, fala aos judeus de Antioquia sobre Jesus. Falar sobre Jesus é a missão da igreja, é o ato e o dever de cada discípulo dele. Ai de mim se eu não falar, diz Paulo. E como é lindo perceber que muitos o escutavam com atenção. Uma doutrina nova fala de um homem que ele diz ter ressuscitado. Isso causava um impacto tremendo na comunidade judaica. Como até hoje, os judeus consideram Jesus um profeta, mas não o aceitam como Deus, e por isso ainda estão nas trevas. A igreja reza pelo povo da antiga aliança, sempre, porque deles nós
herdamos a palavra, o testemunho do Antigo Testamento. Mas nós somos homens e mulheres da nova aliança, do novo tempo. Foi por isso que o Salmo 88, ao Senhor eu cantarei eternamente. Sim, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso nome. Eu cantarei de geração em geração. Cantarei a vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre. Guarde essa palavra. O amor é garantido para sempre. Vossa lealdade é tão firme como os céus. No Evangelho, Jesus, no capítulo 13 de João, está na ceia, na solene celebração em que Ele se dá a nós, porque quer permanecer conosco, dando-nos a Eucaristia. Jesus diz, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor. Quantas pessoas querem ser grandes, não sendo nada? O servo não é maior do que o seu Senhor. O mensageiro não é maior do que aquele que o envia. Jesus fala de si mesmo, servo do Pai, consubstancial ao Pai, mas ele é o mensageiro do Pai. Uma mensagem muito grande para nós todos, que às vezes nos julgamos aquilo que não somos e queremos ser aquilo que não somos. Olhar para Jesus e, vendo suas atitudes, sua humildade, seu imenso amor pelo humano, desejarmos profundamente sermos parecidos com ele, pelo menos. Às vezes a gente pode encontrar isso entre nós, padres. Não somos nada. Desculpem, mas eu vou dizer, eu fico às vezes olhando os shows de certos padres, alguns até que eu já assisti. Parece que eles são, no palco, tomam o lugar de Jesus. Nem falam do Senhor. Fale o seu show do mundo. Quando o sacerdote deve ser apenas outro Cristo, o último, o mais humilde da comunidade, o mais simples, aquele que não quer aparecer nunca, mas deseja que o seu mestre apareça sempre, porque só a ele devemos honras e glórias por toda a eternidade. Amém. Vamos para o altar. Quero trazer você agora que está em casa, a senhora que está trabalhando, preparando o café. Os meninos ainda estão dormindo, talvez seu marido ainda esteja dormindo, porque nesse tempo tudo mudou, tudo ficou descontrolado, mas depois tudo vai voltar ao normal. Quero trazer sua família à presença do Senhor. Quero trazer suas intenções mais profundas. Você que reza pelos seus filhos que estão longe, suas preocupações como mãe, Deus conhece tudo. Quero trazer os enfermos, os que estão nos hospitais agora lutando, médicos, assistentes, enfermeiros. Quero trazer a humanidade nesse grito sofrido, nesse desejo de libertação. Vamos para o altar, todos juntos.